Oi pessoal, eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swingcast. Nesse primeiro episódio do Swingcast, a gente tem a honra de ter aqui a presença de uma pessoa que dispensa apresentações, Poliana Okimoto. Poli, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço estar aqui junto com vocês no primeiro episódio. É um prazer aí, a gente tá super empolgado, bem ansioso também com esse momento, mas muito especial. Obrigada. Legal. Bom, para quem não conhece, que é impossível alguém ser da natação e não conhecer a Poli, a gente vai falar bastante da história dela aqui, mas ela foi lenda das categorias de base, tem recorde até hoje de petis infantil, foi aí uma pioneira da natação em águas abertas no Brasil, ganhou circuito da Copa do Mundo, já foi campeã mundial e é a primeira e única até hoje medalhista olímpica dos esportes aquáticos do Brasil. Bom, vamos começar, Poli, deixar ela falar aqui mais do que a gente, né? Isso aí. Poli, não tem como conquistar tudo isso que você conquistou sem treinar muito, e a gente ouve que você era uma pessoa que gostava muito de treinar. Qual foi o treino mais insano que você já fez na sua vida? Então, teve vários, na verdade. Mas eu acho que o pior, tiveram dois, assim, que entraram, assim, pra minha história, e foram 200 de 100, né, os dois. Um foi programado, então eu digo que foi até um pouco mais fácil, porque na noite anterior eu me preparei, descansei, dormi cedo, preparei toda a minha garrafinha, a minha alimentação que eu ia fazer no treino e até o preparo psicológico para encarar um treino desse. Então foi duro, foi difícil, mas foi ok. Só que o pior, na verdade, eu acho que foi numa véspera de Natal. E eu tava em Mojimirim. A gente fez 100 de 100 de manhã. E aí eu saí do treino, tudo bem, 100 de 100 normal, né? Normal mais ou menos. Mas normal, vamos embora pra casa, beleza, vamos preparar pra ceia. E aí à tarde, né, depois que eu dei aquele cochilo, né, aquele descanso, o Ricardo me acordou e falou assim, vamos pro treino? Eu falei, uai, mas não é Natal? Aí ele, não, vamos pro treino e... aí eu cheguei lá no treino, beleza, né? Achei que era só um soltinho, um 4.000 pra lavar o ácido lático da manhã. Ele falou assim, mais um de 100 de 100. Nossa. Aí foi punk, aí foi pesado, porque eu não tava preparada psicologicamente, eu não tava preparada fisicamente e nem o preparo, né, que a gente tem de suplemento, a hidratação. Então, esse daí foi difícil terminar, mas terminei. E só por curiosidade, a cada quanto que foram esses 200 de 100? A maioria era cada um 20, um 25. Tá. O primeiro, eu acho que foram todos a cada um 20. Esse segundo, né, que eu falei, né, o 100 de 100 de manhã e o 100 de 100 à tarde, eu acho que começou a cada um 25, porque eu tava na longa esse daí. Nossa. Isso tudo sem material, tudo nadado. A gente coloca alguns materiais no meio. Tá. Só que os últimos 50 é sempre 100, sem material. Pra piorar mesmo. Pra piorar, são só os últimos. Entendi. E aí é sempre quando ele pede, porque a minha prova, a minha estratégia sempre foi progressiva, né? Então eu começo um pouco mais tranquilo e vou progredindo durante a prova. Então era dessa forma que a gente treinava. Então os últimos tiros sempre tinham que ser mais fortes. É aquela famosa negativada, né? Bom, mais uma ideia aí pro Danilo de treino aí. Ideia, eu quero ver quem é que vai fazer isso daí, né? Vamos ver. A ideia a gente tem, eu quero ver quem vai se dispor a tudo isso. Assim, mas vamos pros extremos, né? A gente tá falando falou de medalha olímpica, a única do país, né? Estamos falando de 200 de 100 num dia, pegando de surpresa e tudo mais. Mas e como foi aprender a nadar? Fazer bolinha ali, antes do mirim mesmo. Você lembra, tipo, com quantos anos foi, sei lá? Então, eu comecei com 2 anos, né, de idade. Então, eu comecei muito novinha. Eu não me lembro muito bem dessas aulas iniciais, assim. Eu me lembro quando eu passei para a piscina grande, porque na academia lá no Munhoz, tinham 2 piscinas, né? A piscina das crianças, hidroginástica, e a piscina do adulto, né? Conheço bem também. E aí a piscina das crianças era mais quentinha, né? Era aquele bafinho, acolhedor, teto delícia. baixinho. Exatamente. E aí eu me lembro do professor
chegando eu já tava dentro da água, ele chegou e falou assim, Poliana, você vai passar pra piscina grande. Naquele momento me deu um gelinho, sabe? Que eu falei assim, pô, primeiro, a água é fria. Eu já sofria com água fria desde lá. A água é fria. E outra que a piscina é muito grande. E eu tinha um pouco de dificuldade de manter o nado. Incrível isso. Você tinha quantos anos aí que você lembra? Eu devia ter uns 5 ou 6. Tá. E aí eu não conseguia não parar nos 25 metros. Uhum. Eu parava toda hora e o professor me dava bronca. E você lembra quem é? Era o Ramon. O Ramon. E ele vai nas minhas também. travessias até hoje. Legal. Ele tem me acompanhado até hoje. É muito bacana de encontrar eles. Que legal. E eu me lembro também da minha primeira virada, que foi com o Ramon também, ele que me ensinou. Minha primeira virada. Eu me lembro de algumas coisas assim de aulinha, sabe? Aí logo depois eu já passei pro treino com 6, 7 anos e aí já foi com o Ismar. Era pré-mirim ali. Pré-mirim. Isso aí. E aí sempre fundista, a partir do momento que você virou mirim, petit, sempre... Menina, isso é uma coisa assim que eu fico pensando, será que se eu tivesse naquele momento pego algum treinador que fosse mais de velocidade, eu teria, né, ido um pouco mais para a área de velocidade? Mas as coisas não acontecem, né, por acaso. E foi muito incrível, assim, a minha trajetória. Por que a minha mãe escolheu essa academia, né, onde saiu tantos fundistas, tantos nadadores de provas longas, e o treinador, né, o Ismar, ele desde pequena, ele já me pegava para treinar provas de fundo. Então, sempre foi, desde pequenininha. Eu me lembro que teve um teste, eu era Mirim 2. Ele me deu um teste de 400. Foi a primeira vez que eu nadei 400 direto. E eu fiz 5,54, alguma coisa assim. E aí ele falou assim pra mim, Poliana, esse tempo você ia ser, sei lá, campeã Petit 1, alguma coisa assim, sabe? E aí eu, na verdade, não entendia muita coisa, muito menos de tempo, né? E aí ele chamou a minha mãe nesse dia e falou assim, ó, vamos investir nela porque ela pode ser uma boa nadadora. Ela fez um tempo hoje excepcional para categorias de 3, 4 anos para frente, então eu acho que ela tem futuro. Quero que você traga ela todos os dias para treinar. Eu treinava 3 vezes na semana, né? Sim. Quero que ela venha todos os dias para treinar e tal, e ela vai ser talvez uma boa nadadora. E foi ali que minha mãe começou a também me apoiar, né? Porque o apoio dos pais, do início ao fim, é fundamental, né? Sim. Mas foi bacana, era até gostoso de lembrar dessa época. Não, e legal que você lembra de vários detalhes, assim. Eu acho importante pra caramba esse negócio de lembrar do professor, do primeiro treinador. Isso valoriza ali toda uma história, uma construção desde o começo. Muito legal. Sim, a gente tem que sempre dar valor, né? Naquelas pessoas que acreditaram na gente sem motivo às vezes, né? Ele viu ali um talento, ele viu uma dedicação, ele viu talvez um brilho no olhar diferente de outras crianças e viu que ali poderia sair alguma coisa, ter um futuro bacana ali. Então a gente tem que dar valor, né, nessas pessoas que acreditaram na gente lá na frente. Legal. E nessa época com ele, né, você bateu vários recordes aí quando você chegou no Petis. Tem um que dura até hoje, do Petis 2, que é de 95, eu não sei... essas pessoas não tinham nem nascido, né? Quem é Petis 2? Perto. Quem é Petis 2 esse ano nasceu em 2008. Nossa, que loucura. Gente. O Petis 2 de 2020, eles nasceram em 2008. E do infantil também. E aí é legal que com 13 anos você já ganhou a sua primeira medalha de absoluto, que é algo bem raro de ver hoje em dia. Eu não lembro recentemente de alguém... Não, acho que nunca teve no Brasil. Talvez tenha sido a única vez mesmo. E aí eu lembro de uma história que você contou já sobre isso, que ele falou, legal a medalha, mas guarda ela que agora tem muito mais o que fazer. Como que era esse estilo de treino dele e a relação de vocês? A minha relação com o Ismar era difícil, porque eu era uma criança com uma responsabilidade de um adulto e com uma pressão até também de adulto, porque ele era uma pessoa muito rígida. Ele me pedia assim, 100% do meu comprometimento e da minha entrega, né? E eu dava isso pra ele. Então ele via que ele podia me pressionar nisso, sabe? Sim.
nesse dia, quando eu ganhei essa medalha, eu me lembro perfeitamente, eu mal tinha saído do pódio. Eu ainda estava ali naquele palquinho, foi ali no Internacional, e tem aquele palquinho onde fica o pódio, né? Eu tava ali ainda na escadinha do palco, ele foi lá pra tirar foto comigo e tal, e aí logo que a gente saiu, ele tirou a medalha do meu pescoço, pegou e falou assim: Poliana, pega essa medalha e guarda na gaveta, esquece que você ganhou ela. E ali eu falei, poxa, eu, né, criança, né, a hora que ganha uma medalha do tamanho criança desse, adora né, ganhar medalha. Adora. Sim. E a medalha do fim, que eu não sei se vocês lembram como que era aquela triangular, gigante, que pra quem é infantil, as medalhas eram pequenininhas. Hoje em dia é até maior e tal. Mas na minha época eram pequenininhas. E aí chega, eu ganho uma medalha desse tamanho aqui, eu falei assim, pô, isso aqui e um feito histórico, único. Total. Mas na minha cabeça isso nem se passava naquela não tinha época. Essa noção não tinha toda. essa noção. Mas eu tinha um negócio do concreto, né? A medalha. E aí ele me disse pra eu esquecer que eu ganhei isso. Eu naquele momento falei assim, poxa, mas né... Queria comemorar essa medalha, mas, e aí depois eu entendi, eu até comentei isso com a minha mãe, e a minha mãe também, ela era meio psicóloga assim minha, sabe? Que ela dizia, não, isso daqui é pra você se concentrar nos próximos objetivos, pra você não ficar acomodada com isso, né? E aí realmente, ele foi assim, um aprendizado gigante, sabe, pra mim. O Ismar, ele me ensinava muito, talvez de formas que eu naquele momento eu não entendia. Mas que hoje em dia, assim, eu sou super grata por tudo que ele fez por mim. Começa a fazer mais sentido hoje. Exatamente. Com a maturidade, Exatamente. com entender algumas coisas, né? Mas, fantástico. Que legal. E aí teve uma época que vocês treinaram juntos, né? Acho que nem todo mundo sabe, mas o Danilo e a Poliana nadaram juntos no Corinthians. Foi 2001. E aí o Danilo tem umas histórias aí dessa época. Então, é assim, né? Na verdade, 2001, eu tenho duas coisas aí que eu acho que ficaram muito registradas pra mim. Isso você deve talvez ter passado grande parte da sua vida, né, treinando com as equipes, né, aonde eu lembro assim perfeitamente qual era a conversa do nosso time masculino, né, que era assim, galera, nas séries de fundo tem que pelo menos um homem chegar na frente da Poliana em cada tiro. A gente sabe que ninguém vai aguentar chegar em todos a mesma pessoa. E aí a gente não, eu nem tentava, né? A galera que nadava fundo do masculino revezava quem saía na turma 1 pra sair, e aí depois ia pro final pra pegar vácuo, descansar, e depois quando fosse a vez voltar de novo. Então era combinado? Combinadíssimo. Porque eu me lembro disso, eu lembro de eu ficar puta da vida, desculpa, isso mesmo. Mas eu ficava pé da vida, que eu falava assim, gente, eles ficam descansando no vácuo, e aí cada hora vem cada querer hora ganhar troca de mim. E não, era combinado todos os dias. Então. Todos os dias, era assim, galera, tem que ter pelo menos um homem chegando na frente da Poliana, nem que a gente deixe a vida naquele tiro. Né? Eu nunca nem tentei, porque puta, eu nadava 50 sem peito, e a Poliana, né, e aí eu lembro de uma outra história, né, que também ficou registrada. A gente tava muito frio, o aquecedor quebrado, a gente foi pra piscina da escolinha lá dentro, treinando 5, 6 na raia, e eu tava na sua raia nesse dia, era o famoso 10 de 400, era do Bezerra, né, altos traumas e histórias dessa época, e eu tava saindo na turma 2 atrás, obviamente, de você, né, e eu tava nadando bem naquela época pras minhas condições, mas eu não acompanhava, não conseguia pegar vácuo nem de 50 metros. E eu lembro que no 10º de 400, assim, a gente ia meio que fazendo progressivo, né, todo mundo. Eu tava dando o melhor tempo da minha vida na época para 400 livre no último tiro, né, eu tava controlando parcial, volta negativa, e eu assim, cara, eu tô voando, né, vou fazer 4,40 aqui, né, e aí eu virei os últimos 50, quando eu cheguei na bandeirinha você já tava chegando, eu tava quase tomando 50, sabendo que eu ia nadar para uns 4,40, e eu lembro nesse dia que você nadou para 4,21, esse dia, assim, foi, tipo, eu falei assim, cara, não dá, eu acho que na época você devia ter uns 4,14 de prova, de competição. Caraca, como você lembra dos tempos? Não, eu lembro, 19 anos atrás, eu atrás de você e eu quase tomando uma volta e eu achando que eu tava nadando demais. E aí eu olhava e falava assim, não, Danilo,
Faz força e segue. Mas é engraçado, assim, que eu sempre gostei de treinar forte, sempre treinei muito bem. E era prazeroso demais pra mim, fazer tempo no treino, sabe? E eu cheguei... Engraçado, né? Como que hoje eu penso que 10.400 era fácil, né? Porque pra quem fez 200 de 100, os 10.400, tipo, que eu reclamava pra caramba na época de fazer. Todo mundo reclamava. E ficou tipo um negócio meio virou fácil, fichinha, virou né? ficha, Mas eu sempre gostei muito de treinar forte, de treinar, fazer tempo no treino, sabe? Isso era uma das coisas que eu até me impressionava demais, né? Depois que eu fui treinar com o Ricardo, ele me deixava um pouco mais tranquila em relação a tempos, porque tinha épocas que tinha que fazer tempo e tinha épocas que não, você tá cansado, não vai sair tempo agora. Então, foi uma coisa que durante a minha carreira eu sempre me impressionei demais pra fazer tempo no treino, sabe? E claro que é uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim porque te frustra, né? Toda hora que você não faz o tempo que você estipulou, você sai meio que frustrada do treino. Mas foi uma coisa que eu tive que alinhar muito bem com o técnico, sabe? Porque antes, né, era muito, como era equipe grande, não tinha muito esse controle. Não dá pra cuidar de todo mundo tão próximo, isso. assim. E aí depois que ficou só eu e o Ricardo, aí sim, né, dava pra controlar mais e dava pra controlar mais a intensidade e até o cansaço, né? E aí eu tive que entender que nem todo treino eu vou dar tempo. Nem todo dia é dia, né, de festa. E aí, se já era frustrante no treino, né, assim, quando você ficava alguns, sei lá, 1 ano sem melhorar, imagino que deve ter sido bem difícil. A gente vai ter aí alguns petices ouvindo nosso podcast aí, alunos do Danilo, pessoal novinho. O que você diria para uma pessoa que está lidando com algo assim, né, muito tempo sem melhorar tempo? Paciência. Tem que ter muita paciência. Paciência faz parte do nosso vocabulário, né? A gente vai errar, a gente vai aprender e a gente vai tentar de novo, né? Eu acho que a medalha olímpica veio para mostrar, né, que quantas vezes eu errei e recomecei e tentei de novo, né? Só em Olimpíada foi minha 3ª tentativa. E uma Olimpíada é de 4 em 4 anos e eu lutei para ir para várias Olimpíadas e aí depois que eu consegui ir para 3 Olimpíadas eu lutei para ganhar uma medalha em 3 Olimpíadas. Então são anos e anos de treinamento, né? Eu cheguei a ficar uns 5, 6 anos sem abaixar meus tempos em piscina e nem por isso eu desisti, né? Sempre o nosso grande aprendizado, assim, é de que a gente sempre tem o dia de amanhã para recomeçar. Sempre dá para ser melhor, sempre dá pra gente tentar mais uma vez. Legal. Que legal. E ainda nessa época aí de 2001, lá que a gente nadou junto, né? Poliana tinha 18 anos, ela era Júnior 2, primeiro ano. Né? E aí uma coisa que fica fácil pra mim, porque a gente faz aniversário no mesmo dia. Verdade. Então eu tenho isso bem claro, toda vez eu lembro, né? Nesse ano, no final desse ano, né, tinha uma seletiva pro Mundial de Piscina Curta, que era Moscou, acho que em 2002. E nesse ano a Poli conseguiu essa vaga e eu vivenciei ali junto com o time, né? Um 8:40 ali na piscina do Inter, no fim, que eu acho que foi quase no Natal já, né? Eu lembro das estratégias de prova, do time inteiro, a galera inteira na arquibancada andando, sinalizando cada parcial de 50 metros, que eu lembro que tinha que dar 32:30, 32:50 e todo mundo andando, né? Parece que a gente nadou junto com ela ali. É um momento que eu lembro muito bem e acho que você deve lembrar desse momento. Foi sensacional, porque esse foi o momento que eu abaixei um tempo que fazia muitos anos que eu não conseguia abaixar. E ter o time todo ali torcendo por mim, sabe? É aquele trabalho de equipe que os outros nadadores, né, nadaram junto comigo. A energia que eles mandaram pra mim naquele momento foi sensacional. Foi uma coisa que me empurrou, sabe? Aquele gás a mais, né? Porque o fundista tem esse lance de fazer a prova negativa, mas isso não quer dizer que a gente não tá sofrendo desde o início. A gente tá sofrendo desde o início. Não tem parte fácil. Não tem parte fácil.
E é aquele gásinho final, sabe? Aquele gásinho que você dá pra ser um pouquinho mais. Então aí vai e essa energia que a galera toda me mandou. Eu lembro Legal. que a gente dividiu parte do grupo de um lado da arquibancada e do outro pra ela olhar pra qualquer lado e ver alguém do Corinthians ali levantando os braços, rodando camisa, agasalho, qualquer coisa. Foi um momento ali que deu pra sentir muita emoção junto ali, foi muito legal. Foi demais mesmo, foi muito bacana ter todo mundo lá junto. Legal. Passando aí agora para Águas Abertas um pouco, que falamos só de 20 minutos aqui falando só de piscina. Esse é o tamanho da sua carreira, né? Assim, tem tanta coisa para falar. Então esse Mundial foi em 2002 e aí você foi voltar para o Mundial em 2006, que já foi o Mundial de Águas Abertas em Nápoles, né? Como é que foi essa transição para Águas Abertas e a história do medo do tubarão? Então, foi assim, eu já, depois desse campeonato mundial, eu fiquei um tempão sem abaixar tempo de novo. E aí eu troquei de clube, fui pro Santa, e lá eu achei que fosse ser diferente, ser melhor, né, morar e estudar, porque nessa época eu estava estudando, né, fazendo faculdade de noite, então muda toda a rotina, o atleta fica meio, e agora, o que eu faço? Eu vou estudar, eu paro de nadar, eu continuo nadando, será que vai render alguma coisa aqui ou não? Mas eu digo assim, que eu nunca parei para tomar uma decisão. A vida foi me levando e foi isso daí que tinha que ser, sabe? Sim. Então, aí eu fui pro Santa para estudar e aí ter a facilidade de morar perto e treinar e estudar no mesmo local. Só que mesmo assim não rolou, não teve uma sinergia com o técnico lá, né, da Unisanta. E aí eu peguei, eu conheci o Ricardo, foi o que mudou totalmente o rumo da minha carreira, né? Eu conheci o Ricardo lá, ele era nadador, treinava no Santa também, a gente começou a namorar e ele já tava naquela fase de meio que querer parar de nadar, então Transição ali. ele já tava na transição de carreira. Aí ele pegou e falou assim, ele foi muito mal no campeonato, no brasileiro, no Maria Lenk, e eu também fui muito mal. Só que ele via que eu treinava bem e tava competindo mal. Aí ele falou assim, tem alguma coisa errada, eu vou parar de nadar e eu vou começar a te ajudar. E aí ele começou a me dar treino e foi assim, uma época muito, muito, muito difícil. Eu saí do Santa, eu continuei treinando lá em Santos, na Unimonte, e aí ele começou a me dar treino. E foi assim, muito, muito estranho. Eu competia pelo Pinheiros. Foi muito estranho porque assim, eu apesar de ter treinado a minha vida toda, eu não prestava atenção no que eu fazia. Eu era muito daquela nadadora de que obedecia o que o técnico mandava. Tá. E aí ele sempre me perguntava, como é que você está se sentindo? O que você está se sentindo? Como que tá? E eu não sabia responder. E foi aí que eu comecei a me conhecer. Caramba. Quantos anos demorou? Eu tava com 20 anos já. E não sabia me conhecer. E aí foi quando a gente começou a nossa metodologia. Do zero, ninguém acreditava. A fofoca no meio era de que ou a gente se separava como namorados, né? Ou o técnico e atleta não ia dar certo. Porque na época não existia isso. Muito incomum, né? Muito. De treinador e namorado, né? Não dava certo essas coisas, né? E aí a gente foi levando. Aí na primeira competição em piscina, eu abaixei meus tempos. Foi aí que me deu uma motivação maior. E fui me entendendo melhor, fui me conhecendo mais. Aí ele viu a Travessia dos Fortes na televisão. Aí ele pegou, eu tava em São Paulo, ele tava em Santos, ele me ligou, ele falou assim, coloca na Globo, assiste isso aí que ano que vem você vai nadar. Eu falei assim, não, você é louco? Você é louco? Lógico que eu não vou, morro de medo e tal. Ele falou assim, não, você vai nadar. A nossa motivação da época era a grana. Porque a Travessia dos Fortes tinha uma premiação grande. Que na época eu tava recebendo mal. O Ricardo não recebia praticamente, porque ele tava me dando treino de graça. Né? E aí a motivação era financeira. Eu acho ruim falar isso, mas era a motivação da época. Precisa ter um suporte, tem que sobreviver, né? Não podia sobreviver de amor. E aí
No ano seguinte, ele foi, fez minha inscrição, conseguimos apoio, a gente foi de carona pro Rio, era tudo muito difícil. Caramba. E aí fui lá, ele um dia antes da prova, né? Ele falou assim, vamos lá, vamos treinar. Eu falei, ai meu Jesus. Aí fomos lá treinar na praia de Copacabana, dei 5 braçadas pra dentro e voltei 5 chorando. Falei, não vou, tem tubarão, tenho certeza, é meu destino ser comida por um tubarão, eu não vou. Aí ele falou assim, você que sabe, deixa as meninas ganharem, então. E aí mexeu com o brilho, né? Dá uma cutucada Cutucou ali. a competitividade da garota. E aí fui pro hotel meio que sabendo que eu não ia nadar. Que o tubarão ia me pegar. E aí não consegui dormir, foi a pior noite de insônia da minha vida. Aí no dia seguinte ele falou, vamos lá assistir pelo menos, né? Já estamos aqui. Mesmo assim, a gente tava no hotel bem de frente, né? Aí fomos lá, tinha 4.500 pessoas. 4.500 pessoas. Falei assim, 4.500 pessoas, o que o tubarão vai querer com carne e osso aqui, né? Só tem osso, né? Aí eu falei assim, não, então tá. Aí eu vi minhas adversárias lá se aquecendo, se concentrando. Eu falei assim, não, vou tentar, já tô aqui, né? Perdi tempo, pedi carona pros outros, que vergonha, né? Desisti. Aí fui, nadei, ganhei a prova, bati o recorde da prova. E ali foi anunciado que a maratona aquática ia estar nos próximos Jogos Olímpicos e próximos Jogos Pan-Americanos. E a hora que eu saí do mar, primeiro que eu tava aliviada de estar viva, e com todos os membros intactos. E depois que eu tava, né, gostei de ganhar, óbvio, e gostei de ganhar a parte financeira, que ajudou muito o nosso ano. E ali o Ricardo falou assim, essa é a sua prova. E aí eu falei, ferrou. E agora? O que eu vou fazer? Né, a Travessia dos Fortes eram 3.800 metros. Sim. E ele falou assim, dá pra você nadar 10 quilômetros com o pé nas costas. Eu falei, será? Ele falou, vamos tentar. E aí a gente começou a fazer o circuito brasileiro. Consegui a vaga pro primeiro campeonato mundial. Fui pro meu primeiro campeonato mundial sem conhecer ninguém. Eu não tinha nem ideia de quem que era boa, quem que era ruim. E quando a gente chega, né, nesse campeonato mundial, também ninguém me conhece. Ninguém conhece ninguém, né, do Brasil. Nesse primeiro campeonato mundial, foi o meu primeiro campeonato mundial, o primeiro campeonato mundial da Ana Marcela e o primeiro campeonato mundial do Alan do Carmo. Ah, que legal. Nossa. Então, fizeram uma estreia juntos, era que nossa legal. estreia de uma equipe que foi campeã mundial alguns anos atrás, depois. E aí ninguém conhecia os brasileiros, porque era a nossa primeira participação. E aí na primeira prova, a prova dos 5 quilômetros, eu puxei a prova inteira. No último 100 metros, Larissa Yurchenko, a russa, que era campeã mundial da época, me passou voando assim, e eu sem entender nada, né, de tática, nem de nada. Fiquei super, ultra, mega feliz com a medalha de prata, que foi a primeira medalha da história em campeonatos mundiais, né, da história da natação feminina. Sim. Brasileira. E masculina também, E né? masculina também. E aí eu falei assim, poxa, nadei bem, né? Só que a prova dos 5 km, a prova dos 10 km, que é a prova olímpica, eu queria nadar bem da mesma forma, né? A gente sabia que para a classificação olímpica eu tinha que estar entre as 10 primeiras, né? Então o meu objetivo indo para esse campeonato mundial era estar entre as 10 primeiras, né, na prova dos 10 km. Só que aí eu fiquei visada, porque eu acabei de ganhar uma medalha de prata na prova dos 5 km, fiquei visada para nadar a prova dos 10. E aí na largada dessa prova, deu a largada, eram, sei lá, 100, 200 metros, eu tomei uma cotovelada no ouvido. E aí perfurou meu tímpano, e a hora que mexe com o ouvido, mexe com o labirinto, eu fiquei a prova inteira nauseada, com vontade de desistir a cada minuto, porque eu tava sentindo muita dor, muito nauseada. Eu não consegui fazer a estratégia de alimentação, então eu nadei a prova dos 10 km inteiros sem tomar nenhum gole de água, porque eu tava com muita vontade de vomitar, né? Então eu não tomei nada e mesmo assim fui vice-campeã mundial de novo. Nossa. E fiz uma prova excelente. Eu cheguei da prova feliz, mas muito preocupada, porque eu sabia que meu ouvido tinha acontecido alguma coisa. Eu cheguei, aí saindo muito pus, muito sangue, eu não conseguia ficar em pé. Eu caía, parecia uma bêbada, não conseguia ficar de pé.
E aí o médico que estava com a gente na delegação, ele falou assim, deve ter acontecido alguma coisa no labirinto. Só que ele não conseguia enxergar lá dentro, porque estava cheio de água. Nossa. E aquela água, até eu voltar pro Brasil, ela infeccionou, e aí eu tive que fazer uma cirurgia. Mas no fim das contas foram as medalhas assim que mudou toda a história e todo o rumo das águas abertas no Brasil, porque foram as primeiras medalhas. Antigamente ninguém sabia, ninguém entendia o que era a prova de águas abertas, o que era maratona aquática, e ali foi o início de uma geração de ouro, né? Eu me lembro muito bem quando a gente chegou aqui no Brasil, a CBDA reuniu uma coletiva de imprensa, e na coletiva de imprensa tinha 0 veículos de imprensa. Só tinha a assessoria da CBDA na minha coletiva de imprensa. Caramba. Ou seja, ninguém sabia, ninguém conhecia o que era águas abertas, maratona aquática. E hoje em dia, qualquer resultado fora do Brasil ou dentro do Brasil, dos atletas da seleção brasileira, estão sendo espalhados, né, são notícias na mídia, né? Então, fico feliz dessas medalhas. Foi um pioneirismo. Foi, Sim, fico feliz dessas medalhas terem sido a que mudou o rumo de tudo isso. Que legal. E aí, um ano depois, você nadou o PAN, né? Que foi a primeira medalha do Brasil de todos os esportes naquele PAN, né? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência que foi talvez um pré-olímpico para mim, um pré-olímpico na Rio 2016, porque foi sensacional, nadar em casa, nos Jogos Pan-Americanos, foi a minha primeira participação em Jogos Pan-Americanos, então nadar em Copacabana, que é o cartão postal da cidade, né, e naquela época se dava ainda muito valor aos Jogos Pan-Americanos. Talvez hoje em dia, né, a gente já entenda que principalmente na natação, né, como não é seletiva olímpica e nem todos os países aqui da América, eles vão com o time principal, então hoje não se dá tanto valor quanto era na época. E principalmente por ser dentro de casa, né? Então a gente estava com uma carga de pressão grande também, que foi um aprendizado, eu nunca tinha sentido essa pressão antes, né? E fui vice-campeã, né? Por uma unha, uma onda, na verdade, né? Que subiu o pórtico, na verdade nem poderia ter sido um pórtico flutuante, né? Foi um pórtico flutuante. E aí a onda, eu pequenininha, né? A onda subiu o pórtico, eu não alcancei, a americana um pouquinho maior que eu, foi lá e bateu na frente. Mas tudo é aprendizado. Sim, e aí 9 anos depois também... Veio a medalha olímpica. Sim, lá no mesmo mesmo, lugar. né? E como que foi pra você a primeira experiência olímpica em Pequim, em 2008? Foi experiência. Eu era muito crua ainda, né? Minha primeira participação foi no final de 2006, né? No Campeonato Mundial. Sim. E aí, 1 ano e meio depois, eu tô nos Jogos Olímpicos, fazendo águas abertas. Então eu tava muito crua, eu não entendia muito bem a tática de prova das pessoas, das meninas, eu não gostava do contato físico, era a pior coisa pra mim, era o contato físico. Primeiro que eu tinha tido um trauma, né, no meu primeiro campeonato mundial, e segundo porque eu não conseguia nadar, né, eu era a menor de todas ali, então eu tinha essa desvantagem física. E rola um desgaste quando você fica com muito contato, né? Sim, demais. Psicológico também. Com certeza. E então esse contato físico para mim, né, nos Jogos Olímpicos em Pequim, foi o que me desgastou psicologicamente, fisicamente, e eu saí frustrada, não saí feliz com o meu resultado. Eu fui 7ª, mas eu não saí feliz com o resultado. Eu saí achando que eu poderia ter nadado melhor. Eu até entrei como até um favoritismo para subir ao pódio junto com as meninas, mas eu não fiz uma prova bacana, mas principalmente pensando em tática de prova. Legal, mas de qualquer forma, assim, por um momento, né, pareceu que você nem ia continuar na natação ou na piscina ali, você falou da faculdade, e de repente, claro que não de repente, mas estar lá também era um sonho olímpico, assim, né? Ou você ficou tão frustrada que você já... Essa parte de realizar o sonho de estar na Olimpíada já virou assim, não, eu quero medalha. Então, foi um sentimento misto, sabe? Porque eu tinha vontade da medalha, mas eu tinha muita vontade de estar lá numa Olimpíada. Porque era um sonho de criança, de estar numa Olimpíada.
E quando eu treinava com o Ismar, a progressão de tempos que ele tinha feito, né, da minha carreira era para estar na Olimpíada de 2004. E quando eu não consegui índice para 2004, eu fiquei totalmente frustrada. Eu assistia a Olimpíada em casa chorando, porque a progressão dele era para estar lá. Eu já não treinava mais com ele, já estava treinando com o Ricardo, mas era aquele sonho de criança, sabe? Sim, então, claro. em 2008, né, na próxima Olimpíada, eu estava lá. Então, foi a realização de um sonho, mas ao mesmo tempo eu já não estava mais lá só para participar, porque aconteceram coisas antes, né? A medalha no Campeonato Mundial e a medalha nos Jogos Pan-Americanos que me deram a esperança de estar no pódio. Te qualificaram, né? Então foi um misto, sabe? De gostar, mas sair frustrado que dava para ter sido melhor. Tipo, foi bom, só que não tanto porque eu sabia do que eu era capaz ali. E ali você já estava qualificada como uma das melhores do mundo, né? Você já estava apresentada para o mundo, puxando a carroça da maratona aquática no nosso país, aí trazendo uma outra visibilidade, né? E aí acho que por isso também esse momento. E aí, 4 anos depois, você teve um ciclo olímpico super legal também, conseguiu a vaga de novo, né? Que é muito difícil conseguir a vaga das maratonas, a gente estava conversando disso, né? Não sei se é mais difícil que a natação, mas é um pouco mais cruel, né? Porque tem aquela coisa de ter que ficar entre os 10 e se uma ficar e a outra do mesmo país não tem mais chance. E você chegou em Londres lá de novo como favorita e aí foi uma prova que você já falou várias vezes que muito frustrante pra você, né? Como é que foi isso? Foi o pior momento da minha vida pessoal e vida profissional, né? Profissional porque eu mais uma vez estava cotada entre uma das favoritas a ganhar a medalha e saí frustrada, né? Porque existem 2 tipos de frustração, né? A frustração que eu saí de 2008, que eu não fiz a prova que eu gostaria de ter feito, que eu poderia ter ido melhor, mas a frustração que eu tive em 2012 foi porque eu nem terminei a prova. Eu fui impedida de terminar a prova, né? Por fatores climáticos. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu senti como se eu tivesse rasgado meus últimos 4 anos. E não foram 4 anos fáceis, foram 4 anos de dedicação, 4 anos acordando cedo, treinando muito, competindo muito, abdicando de muita coisa. Então, não foi simples 4 anos que você passa num piscar de olhos, não, foi 4 anos de muito suor. Então, a hora que eu saio dos Jogos de 2012, eu tenho vontade de morrer. Eu tenho vontade de morrer porque é como se eu pensasse que a minha vida não valia mais de nada, porque tudo que eu me dediquei a fazer, eu não consegui. Então, foi um momento difícil, assim, pra mim, como pessoa também, sabe? Como um momento pessoal, porque eu fiquei em depressão, eu morava no Rio nessa época, então eu tava meio que afastada da minha família e eu não queria deixar eles preocupados também, sabe? Então eu meio que sofri sozinha. Então foram momentos bem difíceis. Caramba. Essa história da depressão é uma coisa que hoje em dia está vindo muito à tona, né? Teve até recentemente uma entrevista sua falando sobre isso e eu acho que eu comecei a reparar até nas mídias sociais diversos atletas começaram a criar uma coragem para se expor disso. Você acha que essa exposição, eles conseguirem colocar para fora o que eles sentem e passam, elas são importantes que aconteçam? Então, é difícil a gente falar sobre isso, sabe? Principalmente no momento que você está vivendo. Porque a gente sente vergonha, a gente sente que não é capaz de sair daquilo e a gente não quer preocupar os outros, sabe? Então a gente acha que a gente pode sair sozinho. E eu acho que algumas pessoas expor mais isso, né? Se ter a coragem de expor isso é fundamental, porque tem muita gente sofrendo sozinho, muita gente, e isso é ruim, porque isso pode levar ao suicídio, isso pode levar a pessoa a síndrome do pânico, a síndrome de ansiedade, então não é saudável, né? E quanto mais pessoas que têm essa visibilidade conseguir falar sobre isso,
Mas essas pessoas conseguem entender que elas não estão sozinhas, que existe uma forma de sair disso, que ela não precisa sofrer sozinha, né? Que ela pode buscar ajuda, que tem outras pessoas passando por esse mesmo momento ou até que já passaram por isso, que saíram, que hoje vivem uma vida normal. Acaba se tornando de certa forma uma rede de apoio, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso é o principal, né? Porque quando quem já passou por lá sabe o tanto que é ruim e o tanto que não quer mais aquele momento, não quer voltar mais para aquilo. Então a gente se sente solidário a quem está passando por isso. E por isso essa rede, né, de tentar fazer com que essas pessoas se sintam acolhidas. E aí, menos de um ano depois, acho que assim, mais incrível do que o que você fez no Mundial de Barcelona foi que você ter voltado a treinar tão forte, inclusive o 200 de 100 foi antes de Barcelona. Então você vinha de Londres, desse momento difícil. Como que você topou fazer esse 200 de 100? Você falou, pô, vou usar a natação para superar isso? Como é que foi? Então, a natação me afundou e a natação me salvou, né? Me afundou porque foi por conta de uma frustração dentro da natação, e me salvou porque eu senti muita falta. Eu fiquei alguns meses afastada, né, da piscina, e eu fui sentindo muita falta, não de treinar, não só de competir, falta do contato com a água. Tanto que hoje, eu aposentada, eu preciso treinar, eu preciso nadar. Porque é o momento da água, é o cair na água, a água no meu ouvido, é o barulho da água, eu estar sozinha e conectada comigo, sabe? Eu senti falta disso. E aí eu falei assim pro Ricardo, eu quero nadar, mas eu não tô te falando que eu vou voltar a treinar. Ele foi sensacional comigo em todos os momentos. Ele falou, eu tô junto com você, se quiser ir lá só treinar, só nadar, vamos. Se não quiser, a gente faz outra coisa. Tem tanta coisa que a gente pode fazer na vida, a gente faz outra coisa, a gente não precisa ficar só na natação. Eu tô junto com você, eu sou seu marido antes de ser seu técnico. E daí eu senti muita confiança, assim, sabe, na nossa relação. E aí eu fui, a hora que eu caí na água a primeira vez, eu falei, é aqui que eu quero estar, é isso aqui que eu gosto de fazer. E aí mudou tudo, sabe? Mudou, a chave total mudou. Porque parece que até aquele momento eu fazia muito na obrigação de dar algum resultado. E a partir daquele momento que eu entendi que eu gostava de fazer isso, que eu amava aquilo... Que não era só pelo resultado. Era por mim, era por mim. Ali mudou tudo. E aí eu acho que o resultado em Barcelona e o resultado de 2016, eles vieram muito por isso. Porque eu fiz por mim, porque eu merecia, sabe? E eu gostava do que eu tava fazendo. E aí, depois desse primeiro dia, eu falei, na hora que eu saí da água, eu falei assim pro Ricardo, eu quero voltar. Eu quero voltar e eu vou me dar mais uma chance. Ele falou, tô com você, vamos. Que legal. Que legal. Linda história, linda parceria, né? É emocionante. E assim, eu tenho certeza, assim como eu e milhares de pessoas dentro do nosso país, você consegue nos inspirar, assim, lindamente. Obrigada. Um prazer poder ter vivido, assistido, vivenciado de certa forma tudo isso que você vem fazendo ainda, porque você tem aí alguns projetos na Poliana 2020, né? A natação como uma forma de cuidar de você fisicamente, mentalmente, né? Mas assim, fala um pouquinho pra gente do circuito Poliana Okimoto aí, que era uma travessia, agora já vai virar um circuito. A gente quer saber, e não só a gente, né? Todo mundo quer saber aí também. Estamos crescendo, graças a Deus, né? A gente faz tudo que a gente faz com muito amor, né? As coisas no fim dão certo. E a travessia Poliana Okimoto começou, assim, eu já tinha esse projeto e aí nunca conseguia tirar do papel porque era difícil, nadando e organizando o evento, não dava, né? Não tinha tempo e nem foco para isso. E aí depois que eu parei de nadar, eu tirei 2 projetos, na verdade, do papel, né? Um foi a assessoria, né? O time, o Okimoto e Sintra. E o outro foi a travessia.
Aí a travessia, esse ano passado foi a segunda edição, né? E aí esse ano entraram 2 sócios junto comigo. E aí a gente tá expandindo mais porque eu não tenho tempo nem saúde, assim, sabe? Pra cuidar de tanta coisa. Primeiro porque... Falta abraço às vezes. Falta. Né? E eu sou aquela pessoa que... Eu sou muito... Aquele perfeccionismo que pra natação foi muito bom, né? Porque eu sempre queria mais, mas aqui fora, na vida real, não é tão legal. Porque... Acho que eu sei o que é isso. Porque eu não consigo delegar muitas funções, sabe? Então eu agrego, tudo eu, sabe? Eu quero fazer tudo, e eu quero fazer tudo certo, correto. Então, eu não consigo dar conta de tudo, né? Uma travessia, eu me esforço, eu faço, eu viro noite e dá tudo certo. Mas para fazer um circuito, né, com várias etapas, eu não conseguiria fazer sozinho. Então, e engraçado assim, pra travessia, principalmente pra primeira, eu fiz tudo, eu fiz site, eu fiz redes sociais, sabe? Eu cuidei do kit, tudo fui eu. Então, eu preciso delegar mais funções, né? Então, Com aí certeza. esse ano vieram esses sócios e entraram pra gente fazer o circuito e pra fazer o negócio crescer, porque as 2 travessias eu coloquei um número limite de inscritos e teve muita gente que ficou de fora que queria participar, mas como era só eu não tinha condições de abrir pra mais pessoas. Então, Porque tem que ter segurança, tem que ter condições de oferecer algo bacana. Né? E aí os sócios vieram também para me ajudar nisso. Então vai abrir para mais pessoas, vai ter mais inscrições, as provas vão ser mais bacanas, vai ter mais provas, né? Virar um circuito mesmo. E provas dentro de cada travessia, né? A primeira eu fiz 2 provas, aí o ano passado eu fiz 3 e para esse ano talvez a gente cresça para 4 ou 5 provas. Legal. Então, além de 5 provas, mais 3 etapas, entendeu? Legal. Nessas 5 provas. Então aí são 500 metros, 1.500 metros, 3.000, uma prova de A4, um biathlon, né? E uma prova kids. Ah, legal. Então vai ser... Bem democrático, né? Onde pra família, a gente quer reunir a família. Hoje a maratona aquática ela tomou uma proporção gigantesca, principalmente nesse meio não profissional, né? Onde muito master, onde a galera faz isso, e eu falo que sempre se assemelha muito a corridas de rua. Né? Pessoas de diversos níveis, idades, elas participam porque aquilo é saudável fisicamente, emocionalmente. Né? E tá num momento muito bacana. Gostoso, né? Tá na praia. Tem uma viagem, tem um social junto, maravilhoso. Fora o desafio, né? Que só de você entrar no mar, seja pra nadar a prova que for, já é um desafio. Sim, né? Sim. Agora, com assessoria, você vendo aí seus atletas, eu vi outro dia uma que fez o Ilha do Arvoredo, não dá vontade de fazer uma prova longa dessas aí, ou já deu? Não, obrigada! Já deu. Igual a Bia, fazer do Leme ao Pontal. Não, gente, essas provas longas não dá mais. Já foi, Não né? dá porque eu precisaria treinar. E eu não tô mais disposta a abdicar de novo, sabe? Eu passei minha vida inteira abdicando, treinando, acordando cedo. Hoje eu tô em outro momento. O que você nada hoje? 2.000zinho. Quantas vezes por semana? Eu gosto de ir todos os dias. Legal. Mas assim, o treino máximo que eu fiz foi de 4.000. Tá. Que pra mim eu achei que passou rápido até, sabe? Eu achei que a gente perde o time. Sozinha? Sozinha. Eu que treinei muito, né? Eu fiz treinos de 10 km que pra mim, na minha cabeça, passava em 20, 15 minutos. Nossa. Na minha cabeça. E hoje, assim, quando eu vou nadar 2.000, às vezes parece que tá uma eternidade. Eu olho no relógio, deu 20 minutos ainda. E eu tô lá nadando, parecendo que já passou 2 horas. Tipo, não acaba nunca, né? A gente perde o timing, sabe? Então, pra eu nadar hoje 4.000 é mais difícil. Eu tenho que me esforçar mais do que pra eu nadar 10 quando eu tava em forma, sabe? Então, por isso que é difícil. Mas eu gosto de nadar por aquilo que eu falei, pela conexão com a água. Então, 2.000zinho todos os dias, pra mim, tá ótimo. Ah, mas... sei lá. Eu acho que é isso mesmo. Eu até sei o que você tá passando, porque eu não nado mais. Sinto falta, mas não consigo nadar. E para nadar 1.000, 2.000 metros na água ali sozinho, parece que é infinito mesmo.
Legal, acho que pra finalizar aí, já tomamos o tempo da Poli aí, já estouramos o dobro do que a gente tinha planejado, mas você tá se mudando agora pra Curitiba, né? Como é que vai ser? Eu vou me dividir, na verdade, né? Tá. Eu fico um pouco em São Paulo, fico um pouco em Curitiba, né? O Ricardo foi pra lá, ele entrou como supervisor técnico lá no Clube Curitibano. E tá sendo uma nova etapa na vida dele. E ele sempre me apoiou, sempre esteve junto comigo. Então eu tenho que estar junto com ele e apoiando ele nesse momento. É um momento bonito, assim, de ver, né, na carreira dele. Ele que sempre abdicou muito da carreira dele como profissional para estar junto comigo. É claro que com isso ele ganha muita experiência. E ele é um técnico 3 vezes olímpico, 3 vezes em Jogos Pan-Americanos, campeonatos mundiais em vários, ganha no currículo também, mas de uma forma ou de outra ele abdicou de treinar outros atletas, de treinar fazer um clube grande, né, fazer a carreira dele em um clube grande. E agora ele tem essa oportunidade e eu tenho que apoiar ele e tô super feliz. E entra com um desafio até meio diferente, né? Ele não tá chegando lá para dar treino para um time de fundo, Sim. de maratonistas, ele tá indo lá, né? Saiu já até uma matéria, acho que ontem ou antes de ontem, né? Para supervisionar, criar uma metodologia, uma cara nova, né? Sim. Então, eu acho que você tem que apoiar ele mesmo. Muito legal e muito bacana, e acho que o seu apoio e vocês dois juntos, vocês vão sempre ser muito mais fortes. É verdade, né? A gente junto, sempre junto, assim, a gente sempre, desde o início, assim, da nossa história, junto, a gente sempre fez as coisas tudo muito junto, sabe? Essa cumplicidade nossa e o amor que a gente tem entre a gente e pela natação, eu acho que isso fez a gente crescer muito. Foram vários casamentos, né? O casamento dos objetivos, da natação, do gosto, né? Uma história incrível. Legal, Poli. Pô, da minha parte, obrigada, assim, você é uma inspiração total pra todo mundo, acho que você deve ouvir isso toda hora. Olha, Mas... eu acho que eu ficaria aqui mais 3 horas, que a gente tá cortando, resumindo. Eu tô aqui feliz da vida, eu queria falar muito mais, né? Mas a gente sabe que tem que ter um limite. Ela também se dispôs, assim, incrivelmente em estar vindo aqui junto com a gente, né? A gente está começando com ela, né? Ela é a nossa primeira entrevistada, né? Então a gente não tem palavras para te agradecer. Imagina, gente, eu que agradeço vocês terem me escolhido para ser o primeiro capítulo de vocês. E eu adoro falar também, né? Eu falo bastante, a hora que eu desinvesto. Acho que a gente fala bem, né? Mas a hora que a gente tá falando daquilo que a gente gosta, né? Do esporte, da natação. Bom demais. E eu acho que tudo isso que a gente está fazendo é construir legado, é trazer inspiração, né? Eu sempre coloquei assim, que quando eu quero fazer alguma coisa, eu não quero só fazer por fazer. Eu quero que aquilo reflita de alguma forma e inspire. Acho que a palavra é inspirar. E o que você mais fez foi nos inspirar aí todos esses... Quantos anos de natação? Foram 30, desde o início, né? Se for contar desde a hora que eu entrei na natação, 34 anos. E de treino 29, 28. Uma vida, né? 3 décadas, muitas vidas aí, né? Pega essas crianças que te admiram hoje, elas têm 10 anos e você nadou 30, né? Pô, fantástico, sem palavras. Obrigada e parabéns pelo projeto de vocês, né? A natação agradece, né? A gente precisa ter mais gente falando sobre a natação, um esporte que a gente ama, que a gente vê cada dia mais, tem mais adeptos ao nosso esporte, mais pessoas apaixonadas por ele. E a gente precisa mesmo divulgar cada vez mais. Quanto mais, melhor, né? E aí a gente fala, você tá falando da sociedade e tal, eu sempre falo uma coisa bem bacana também, que eu acredito muito. Às vezes a gente tem que aprender a dividir determinadas coisas, porque quando a gente divide, a gente as multiplica. Conhecimento, N coisas, como você fez mesmo com o seu projeto da travessia. Isso aí. Parabéns. Obrigada, gente. Legal, obrigada.